quarto ano e agora vamos para a aula de quê? De matemática, né? Vocês já estão no cantinho de vocês, já estão de farda, já está com os objetos de vocês, mas antes eu quero reforçar para vocês o estudo da tabuada. Vocês precisam fazer o estudo da tabuada para que vocês possam trabalhar as quatro operações com mais facilidade, né? Não tem muita dificuldade. E aí, porque vocês vão seguir anos letivos para a frente e vocês vão precisar o estudo da tabuada, o conhecimento da tabuada, certo? Então, vocês precisam estudar. É chato? É. Mas que vocês precisam e têm a necessidade de estudar, para que vocês possam resolver as atividades e os problemas que vão aparecer, não é isso? Então, agora vocês vão tirar o livrinho de matemática de vocês e vamos para a página 269. Perímetros de um polígono. Agora, vocês darão 3 voltas beirando a borda da piscina, em nado estilo livre. Quantos metros vamos dar, professor? E aí, para responder, o professor precisa calcular o perímetro da piscina. O que seria um perímetro, quarto ano? É a medida do contorno de uma figura. Então, perímetro é a medida do contorno de uma figura. Então, aí tem a piscina, tem 15 metros de comprimento e tem 4,5 metros de largura. E aí vocês vão fazer a continha da adição. Vocês vão medir 15 duas vezes e vão medir 4,5 metros duas vezes. Então, para determinar a medida do contorno, devemos mostrar a medida dos lados da piscina. Logo, o perímetro da piscina vai ser quantos metros? 39 metros. Como as crianças terão de dar 3 voltas em torno da piscina? 3 vezes 39, que é igual a 117. Elas nadarão 117 metros. Veja agora outros exemplos. Embaixo vai ter um quadrado e ele está medindo 2 centímetros de cada lado. Então, vocês vão fazer a continha da adição 4 vezes. Se vocês forem fazer a multiplicação, vocês vão fazer 2 vezes 4, que dá quanto? 8. Se vocês somar 4 duas vezes, vai dar quanto? 8. Ao lado também vai ter o triângulo, que é 3 centímetros dos lados do triângulo. Então, 3 mais 3 mais 3 vai dar quanto? 9. Se você fizer 3 vezes 3 é igual a quanto? 9. Então, o perímetro é igual a 9 centímetros, certo? Na página 270 vai ter uma atividade. E aí vocês vão calcular o perímetro dessas figuras, né? Da figura A, B, C e D. E no 2 vocês vão responder as questões. Qual é o perímetro de uma sala quadrada com 15 metros de lado? B. A largura de um terreno retangular é 30 metros. Seu comprimento é igual a 3 vezes a medida da largura. Qual é o perímetro desse terreno? Também vocês podem fazer a medida usando fita métrica, né? Também vocês podem. A fita métrica, o metro também vocês podem pegar para medir, não é isso? O perímetro. Na página 271 vai ter área de um polígono. A área de um polígono é a medida de sua superfície. A área de um polígono é a medida de sua superfície. As principais unidades de medidas de área são metros quadrados, lê-se metro quadrado. E centímetro quadrado, lê centímetro quadrado, certo? Esta horta tem o formato de um retângulo com 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Para calcular a área dessa horta, podemos representá-la assim. Vai dividir ela em quadrado, não é isso? E vai medir 1 metro quadrado, 3 metros de comprimento base, e 2 metros de largura e 2 de altura. Dividindo a superfície total em quadrado em 1 metro de lado, obtemos 6 quadrados de 1 metro quadrado de área, ou seja, 6 metros quadrados. A área da horta, A, que é igual a 3 vezes 2, que é igual a quanto? 6.
Então, a área da horta é de 6 metros quadrados. Área do retângulo, medida de base vezes medida de altura. Então, área do retângulo é a medida de base vezes a medida da altura. Na página 272 vai ter o quadrado. E como o quadrado é uma figura que tem lados de medidas iguais, sua área é calculada multiplicando-se a medida de um lado por ela mesma. Então, temos a área do quadrado é medida do lado vezes medida do lado. Então, o quadrado e a área do quadrado é medida do lado vezes medida do lado. Vai ter o exemplo embaixo de um quadrado de 3 centímetros. Então, A que é igual a 3 vezes 3, que é igual a quanto? A 9. Então, A é igual a 9 centímetros quadrados. Lembrar que essa representação de área, ela é representada com A, com letra maiúscula, certo? Paralelograma. O cálculo da área do paralelograma é igual à área do retângulo. Então, o cálculo da área do paralelograma é igual à área do retângulo. Área do paralelograma, medida de base vezes medida de altura. Então, a área do paralelograma, ele é medida da base vezes a medida da altura. Aí, a altura do paralelograma, 2 centímetros. E, de exemplo, a base, 5 centímetros. Então, exemplo, A que é igual a 5 vezes 2, que é igual a quanto? 10. Então, a área é igual a 10 centímetros quadrados. O triângulo. Antes de aprender a calcular a área de um triângulo, observe o paralelogramo ao lado, cortando na linha pontilhada. Obtemos 2 triângulos. Dessa forma, podemos observar que a área do triângulo é a metade da área do paralelograma. Antes de aprender a calcular a área de um triângulo, vocês primeiro têm que observar o paralelograma ao lado, cortado na linha pontilhada. Obtivemos 2 triângulos. Dessa forma, podemos observar que a área do triângulo é a medida da área do paralelograma, certo? Na página 273, então temos a área do triângulo. A área do triângulo é a medida de base vezes a medida de altura, dividido para quanto? Para 2. Multiplicado para quem? Para 2. Aí tem um exemplo. Calcule a área deste triângulo. Aí tem A, que é igual a 5 vezes 3,2, que é multiplicado por quem? Por base 2. Que é igual a quanto? Quanto é que está 5 vezes 3,2? 16. E aí repete a base 2 e vai fazer a simplificação. Vai dar quanto? 8. Porque 2 vezes 8 é quanto? 16. Então, A é igual a 8 centímetros quadrados. Mais embaixo vai ter uma atividade. Aí o 1 diz assim: calcule a área das figuras abaixo. Aí tem letra A, 5 centímetros e 3 centímetros. B, 2 centímetros, 2 centímetros. C, 3 centímetros e 4 centímetros. Prestar atenção que a área vai estar dividida em pontilhado, certo? Então, prestar atenção na hora de fazer essa atividade. E o D, do mesmo jeito, o triângulo cortado no meio, em pontilhados, e aí vocês vão fazer a continha de multiplicação, certo? Na página 274 vai ter o número 2. Kleber vai comprar um terreno e está em dúvida. O corretor apresentou 2 terrenos que têm o mesmo perímetro. Um deles tem o formato de um quadrado com lado igual a 30 metros e o outro tem formato retangular de 20 metros de largura por 40 metros de comprimento. A. Determine o perímetro dos terrenos. B. Calcule a área de cada terreno. C. Levando em conta só a área de cada terreno, qual é o mais vantajoso?
Então, realize todas as atividades de matemática. Não esqueçam de fazer o estudo da tabuada, porque é de grande importância para o conhecimento de vocês.